Lembremos que o B-52 é um bombardeiro estratégico de longo alcance da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele é capaz de voar milhares de quilômetros sem parar. Na tela, em tempo real, está lá, está mesmo. Eles passaram em frente à cidade de Coro, que está localizada no estado de Falcón. Passaram em frente a Puerto Cabello, Maiquetía, onde está localizado o aeroporto que serve à capital da Venezuela, Caracas. Passaram perto da própria e importante capital da cidade de Puerto La Cruz. A agência Reuters revelou informações confidenciais sobre a iminente ativação de uma nova fase nas operações dos Estados Unidos sobre a Venezuela. Funcionários consultados sob anonimato disseram que as ações encobertas seriam a primeira parte da nova ação contra Maduro e seu narco-regime. 51 minutos, horário de Caracas, Venezuela. Muita atenção. Muito próximo à costa da Venezuela, neste momento sobrevoa um bombardeiro americano B-52, que está acompanhado por vários aviões de guerra F-18. Eles estão voando entre a área continental e a ilha La Orquilla. Essa é a linha de voo. Essa é uma manobra de alto impacto. Em meio à crescente presença militar dos Estados Unidos nas águas do Caribe e em um momento em que a pressão internacional sobre o regime de Nicolás Maduro tem aumentado de forma considerável, lembremos que o B-52 é um bombardeiro estratégico de longo alcance da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele é capaz de voar milhares de quilômetros sem parar. Na tela, em tempo real, está lá, está mesmo. Pode transportar e carregar armamento convencional, também armamento nuclear, mísseis de precisão e realizar missões de dissuasão, ataque estratégico e demonstração de força. É uma das aeronaves mais icônicas e poderosas do arsenal dos Estados Unidos. Vamos observar com atenção os dois aviões que estão escoltando o B-52. São esses aviões que vocês veem agora na tela, destacados em amarelo, F-18, aviões de combate multifuncionais modernos, utilizados principalmente pela Marinha dos Estados Unidos da América. Eles podem executar missões de escolta, defesa aérea, ataque e também realizar operações embarcadas a partir de porta-aviões. São aeronaves rápidas, muito manobráveis e estão equipadas com sistemas avançados de radares, além de mísseis ar-ar e ar-terra. Eles passaram em frente à cidade de Coro, que está localizada no estado de Falcón. Passaram em frente a Puerto Cabello, Maiquetía, onde está localizado o aeroporto que serve à capital da Venezuela, Caracas. Passaram perto da própria e importante capital da cidade de Puerto La Cruz. E neste momento encontram-se ao norte da ilha de Margarita, onde permanecem por enquanto. Sem dúvida, estas são de fato horas cruciais para muitos dos analistas experientes e renomados que tivemos a oportunidade de receber no programa, em todas as nossas edições anteriores, de conversar e debater com eles. Para a pressão que está sendo exercida sobre a Venezuela, uma ação que ocorre no mesmo dia, lembremos, em que entra em vigor a designação do Cartel de los Soles como organização terrorista, cuja liderança é de Nicolás Maduro, segundo a Justiça dos Estados Unidos. Lembremos que por essa cabeça, ou sobre essa cabeça, está sendo oferecida uma recompensa impressionante de 50 milhões de dólares. É a atividade aérea militar realizada em frente às costas venezuelanas. Ouvimos há alguns minutos a vice-presidenta Delcy Rodrigues dizer que essa denominação era ridícula, absurda, principalmente porque fracassaria como sempre.
O que não é igual a sempre é esse tipo de atividade que acabamos de descrever. O Cartel de Los Soles, cujo chefe é Nicolás Maduro, é uma organização terrorista estrangeira. Assim foi oficialmente designado pelo Departamento de Estado. A medida, que implica o nível mais alto em que se coloca uma organização considerada perigosa para a segurança dos Estados Unidos, entrou em vigor com a publicação no Registro Federal. A publicação se tornou conhecida 7 dias após o anúncio da decisão, feito pelo secretário de Estado Marco Rubio e sem bloqueio do Congresso. A medida também entra em vigor horas depois de 4 funcionários da administração Trump informarem, sob anonimato, à agência Reuters que Washington está pronto para lançar uma nova fase de operações relacionadas à Venezuela nos próximos dias. Em julho passado, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro designou o Cartel dos Sóis como organização terrorista global, descrevendo-o como um grupo criminoso com base na Venezuela que oferece apoio material. Há organizações terroristas estrangeiras como o Tren de Aragua e o Cartel de Sinaloa. Segundo a OFAC, outras figuras políticas e militares do regime de Maduro integram o cartel. Vamos revisar a seguir os pontos-chave do documento publicado pelo Registro Federal dos Estados Unidos. Perseguição ao Cartel dos Sóis e seus cúmplices. Bloqueio financeiro a chefes e aliados do grupo designado. É crime dar apoio a uma organização designada. Outro ponto-chave: opções militares. Isso permitiria que as Forças Armadas dos Estados Unidos tivessem uma justificativa legal clara para possíveis intervenções em solo estrangeiro, com o objetivo de capturar ou neutralizar os chefes apontados do grupo designado. A pressão internacional é, sem dúvida, outro dos pontos fundamentais que permitiria aos Estados Unidos buscar o apoio estratégico e também diplomático de seus aliados para acabar de forma definitiva com a ameaça representada pela organização terrorista estrangeira designada. Agora vejamos quem compõe o Cartel de Los Soles, a partir de hoje oficialmente classificado como uma organização terrorista estrangeira. E começamos com Nicolás Maduro, chefe do regime na Venezuela desde 2013. Maduro, de 63 anos, foi ministro das Relações Exteriores de Hugo Chávez. Em seguida vem Diosdado Cabello, que atualmente atua como ministro do Interior, Justiça e Paz do regime. Cabello tem 62 anos e é um militar aposentado. O Cartel dos Sóis também é integrado por Tarek El Aissami, ex-ministro do Petróleo da Venezuela e figura de destaque do chavismo. El Aissami, de 51 anos, é advogado de ascendência síria e libanesa e foi vice-presidente do regime. Ele foi detido em abril de 2024 por acusações de corrupção relacionadas a um esquema na petroleira estatal PDVSA. E fechamos com Michael Moreno, advogado, 59 anos, atualmente exercendo a função de magistrado da Sala de Cassação Penal, além de também ser o coordenador nacional da Jurisdição Civil do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela. Os Estados Unidos e a União Europeia o sancionaram por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e supostos subornos. As autoridades norte-americanas oferecem uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem à sua prisão ou condenação. E já há uma reação oficial do regime da Venezuela. O madurismo classificou como uma patranha absolutamente ridícula a declaração de organização terrorista estrangeira. Miraflores considera inexistente o Cartel dos Sóis e reitera que, segundo eles, os Estados Unidos estão por trás de uma intervenção ilegítima e supostamente de uma operação de mudança de regime na Venezuela. Pouco antes da entrada do Cartel dos Sóis como organização terrorista estrangeira, a agência Reuters revelou informações confidenciais sobre a iminente ativação de uma nova fase nas operações dos Estados Unidos sobre a Venezuela.
Funcionários consultados sob anonimato disseram que as ações encobertas seriam a primeira parte da nova ação contra Maduro e seu narco-regime. O presidente Trump está totalmente preparado e determinado para usar todos os elementos do poder americano para deter de forma eficaz a inundação de drogas em nosso país e levar os responsáveis à justiça, disseram as fontes à agência de notícias. 2 funcionários do governo disseram a Reuters que as opções em estudo incluíam tentar derrubar Maduro. E neste fim de semana, o jornal The Washington Post informou que uma das estratégias de pressão que os Estados Unidos teriam considerado contra o regime venezuelano é o lançamento de panfletos de aeronaves em Caracas, oferecendo a recompensa de $50 milhões por Nicolás Maduro devido ao narcotráfico. Há 3 meses, essa recompensa foi duplicada oficialmente, tornando-se a mais alta da história, já oferecida por Washington contra seus inimigos. A recompensa também é direcionada especificamente contra Diosdado Cabello, com $25 milhões, e contra Vladimir Padrino Lopes, com 15 milhões. Em 8 de agosto de 2025, a Procuradora-Geral dos EUAs, Pam Bondi, anunciou que dobrou a recompensa oferecida pelos EUA por Nicolás Maduro devido às suas atividades no cartel de Los Soles. Hoje, o Departamento de Justiça e o Departamento de Estado anunciam uma recompensa histórica e sem precedentes de $50 milhões por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro. Maduro utiliza organizações terroristas estrangeiras, como o Trem de Aragua, o Cartel de Sinaloa e também o Cartel de Los Soles, para introduzir drogas perigosas e mortais, além de violência, em nosso país. Ele é um dos maiores narcotraficantes do mundo e uma ameaça para nossa segurança nacional. Portanto, duplicamos sua recompensa para $50 milhões. O Cartel de Los Soles é considerada a organização terrorista estrangeira pelo Departamento de Estado dos EUA. Esta decisão de Marco Rubio é interpretada como uma forma de exercer uma pressão ainda maior contra o regime de Nicolás Maduro. Poderia até mesmo justificar possíveis intervenções militares em solo venezuelano. Outros grupos como Al-Qaeda ou ISIS também foram designados como organizações terroristas. Roberto Macedônio, jornalista da NTN 24, na capital dos Estados Unidos, com todas as informações. Roberto, boa tarde. Muito boa tarde, Carlos Eduardo e Helena. Então, para que o público entenda a dimensão dessa decisão, como você disse, neste momento o cartel de Los Soles é para os Estados Unidos igual ao ISIS ou à Al-Qaeda. Em alguma ocasião, congressistas aqui chegaram a nos dizer, inclusive democratas, que é ainda pior que a Al-Qaeda porque teria provocado mais mortes em solo americano ao introduzir drogas. Que as mortes provocadas por Bin Laden com os sucessivos atentados ao longo da história, mas de qualquer forma, a partir deste momento, o Cartel de Los Soles é, portanto, uma organização terrorista estrangeira e isso significa aumentar ao máximo a pressão contra Nicolás Maduro, porque ele é considerado pela justiça deste país como o chefe deste cartel. E reparem na imagem a seguir, é sem dúvida uma das imagens do dia. Estamos mostrando o Registro Federal dos Estados Unidos, no qual já está oficialmente registrada essa designação como organização terrorista estrangeira. Uma decisão que foi tomada em 16 de novembro, mas que entra em vigor hoje. E também foi incorporada ao site do Departamento de Estado. Vamos mostrar esse site em que o Departamento de Estado enumera as organizações terroristas estrangeiras. Como podem ver, na primeira posição está o Cartel de Los Soles. Agora, o que tudo isso significa? Que mudanças isso implica? Vamos ver no próximo gráfico, porque essa designação se aplica apenas a organizações estrangeiras, não a indivíduos. Portanto, entende-se que o Cartel de Los Soles, em sua totalidade, com todos os que fazem parte dele, está praticando terrorismo. E também, uma das condições é que a organização participe de atividades terroristas ou tenha a intenção de fazê-lo. Também devem representar uma ameaça para a segurança dos Estados Unidos. E quais são as consequências legais dessa decisão? Em primeiro lugar, constitui um crime federal fornecer apoio material a uma FTO, que é como se denomina com essas siglas, uma organização terrorista estrangeira, mas também há o congelamento de ativos e restrições migratórias. Hezbollah, Al-Qaeda ou ISIS também foram designadas como FTO, assim como hoje está sendo o Cartel de Los Soles. Tudo isso com um objetivo, segundo analistas da NTN 24 e ex-diplomatas. Veja a opinião que nos dá este ex-diplomata, que afirma que o objetivo seria fazer com que o regime de Nicolás Maduro colapse.
Na minha opinião, sinceramente falando, acredito de verdade que será... Bem, isso mostra que os Estados Unidos estarão particularmente mais agressivos em relação à sua política na Venezuela. Particularmente, os Estados Unidos têm as ferramentas e os mecanismos para aplicar mais pressão sobre o regime da Venezuela. Então, se analisarmos cuidadosamente o que faz a designação de organização terrorista, ela concede aos Estados Unidos mais ferramentas e instrumentos em termos de sanções econômicas e políticas, mas também oferece aos Estados Unidos a oportunidade de se envolver militarmente, essencialmente, para colocar ainda mais pressão sobre o regime, para que ele eventualmente colapse. 12h16 da tarde. Estamos ao vivo, vejam o tweet que vamos mostrar. É notícia de última hora, porque agora meios de comunicação nos Estados Unidos repercutem esta informação publicada pela correspondente em Washington. Da News Nation. Ao que tudo indica, o Pentágono está atualmente restringindo as férias dos militares americanos antes do tradicional feriado de Ação de Graças, que acontece no final desta semana. Isso ocorre em meio ao destacamento naval em curso, que está sendo realizado tanto no Caribe quanto no Pacífico, como parte das operações contra os cartéis de drogas. Aliás, analistas especializados que foram consultados por este canal insistem que a Venezuela é atualmente considerada um verdadeiro paraíso, como eles descrevem, para o crime organizado internacional. Um paraíso que os Estados Unidos gostariam de acabar nesta luta contra o narcotráfico. Sem sombra de dúvidas, não há dúvida de que a Venezuela é um verdadeiro paraíso para o crime organizado internacional. Ao designar o Cartel dos Sóis como uma organização terrorista, basicamente o que os Estados Unidos buscam é ampliar o marco legal para perseguir as atividades realizadas pelo Cartel dos Sóis. A nível internacional, insisto, não apenas nos Estados Unidos, mas obviamente os Estados Unidos como primeira base, porque não só como crime organizado vinculado ao narcotráfico, mas também como uma ameaça à estabilidade regional. E há reações a essa notícia também aqui em Washington, reações que vêm do Capitólio dos Estados Unidos. Congressistas como Maria Elvira Salazar ou Mário Dias-Balart se pronunciaram e nas redes sociais reagiu a essa designação do Cartel de Los Soles, lembrem-se, como organização terrorista estrangeira desde esta segunda-feira. O Cartel de Los Soles está oficialmente reconhecido como uma organização terrorista, exatamente o que os venezuelanos já sabiam há anos. Por tempo demais, o regime de Maduro financiou o narcoterrorismo e a tirania na Venezuela e em todo o nosso hemisfério. Saúdo a firmeza tomada pelos Estados Unidos e o início da responsabilização deste regime criminoso e assassino pelos seus crimes. Sob a liderança de Donald Trump, os Estados Unidos designaram oficialmente o Cartel dos Sóis como uma organização terrorista estrangeira, um passo decisivo para responsabilizar Maduro e sua rede narcoterrorista pela violência em todo o hemisfério, incluindo o tráfico de drogas. E... tudo isso, como dissemos, em meio ao destacamento naval. Camaradas e Helena, Carlos Eduardo, no total há 12 mil soldados americanos destacados no Mar do Caribe e no Pacífico. Nessa operação contra os cartéis de drogas, militares que, segundo publicado pela News Nation, teriam suas férias restringidas ou limitadas, de acordo com esse meio de comunicação, pois não há confirmação oficial do Pentágono. Informações de Washington para a NTN 24 em um dia histórico, no qual o Cartel dos Sóis passa a ser, para este país, uma organização terrorista estrangeira.